Agora eu vou decorar aqui, minha gente, o bolo. Ele vai ser 2 andares, então vai ter outro aqui em cima. Aí esse aqui da base, ele é com massa de chocolate, recheio de bem casado. Aqui tá a ganache meio amarga e aqui a ganache colorida, que vai ser esse verde bem forte. E é isso, vou começar a ganachear aqui, ele vai ser todo liso, então não vai ter muito mistério, é só cobrir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos decorar esse bolinho comigo. Esse bolo, minha gente, ele foi aquele mesmo tamanho de 4 quilos. Eu falo pra vocês que sai bastante ele, porque é um tamanho coringa, né? Então ele fica um bolo com um tamanho legal pra mesa. Ele não fica muito grande, né? E fica lindo, fica bem bonito. Então fica mais em conta, e aí por isso que o pessoal geralmente pede esse tamanho, quando não vai servir para todo mundo, né? Ele às vezes fica, né? A maioria das vezes, na verdade, fica mais para o pessoal da família e o pessoal serve outro bolo para os convidados. Então ele fica um tamanho legal para a mesa, e aí serve de 25 a 30 fatias. Eu vou começar já fazendo a minha blindagem com ganache meio amarga. Para quem já acompanha os vídeos aí sabe como que eu faço. E sempre fica a dúvida de vocês se fica muito grossa essa camada, porque eu faço 2 camadas, né? Primeiro a meia amarga e depois a branca. E não fica, minha gente. O que eu aconselho vocês fazerem é testar. Faz aí um bolo na casa de vocês e testa. A ganache, ela precisa ter uma espessura de segurança, né? A gente não pode simplesmente fazer aquela primeira camadinha ali e achar que tá legal, porque ele vai rachar. Então, ele precisa de uma certa grossura, né? Mais ou menos aí 1 centímetro, para poder dar estrutura para esse bolo, ele ficar seguro. Mas quando a gente parte, ele não fica grosso. A gente também pergunta se fica muito dura. E não fica que nem uma barra de chocolate. Quando a gente coloca o líquido, né, que vira então ganache, ela fica macia. Então, quando a gente parte no bolo em temperatura ambiente, ela fica uma cobertura macia e ela derrete na boca, porque é cobertura, né, chocolate. Então, ela não fica dura demais e não fica grossa demais. É só a gente achar ali um equilíbrio para poder colocar uma espessura legal. E ele vai ficar seguro, mas não vai ficar aquele excesso, né? Não vai ficar demais. Então, aqui eu coloco mais ou menos 1 centímetro, a espessura, né? Vocês veem que eu sempre dou uma tocadinha no bolo assim, pra sentir se ele tá durinho. Como eu faço sem guia, então essa espessura aí eu faço mais ou menos no olho. Então, eu já sei mais ou menos a quantidade de colocar, né? A quantidade em cima, na lateral. Então, isso aqui requer muito treino. Você precisa treinar muito para poder pegar essa prática aí. Mas se você tá no começo, não precisa fazer assim, ele livre, né? Pode usar guia. Esse aqui é o segundo, ó, que vai ser branco com recheio de doce de leite. Eu vou fazer o mesmo processo, passar a ganache e blindar ele para depois a gente decorar. Então, como eu tava falando pra vocês, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa guia, que é basicamente você cortar esse disquinho aí, ó, que o bolo tá em cima, esse branquinho. E aí você corta passando mais ou menos 1 centímetro do bolo. Então, essa daí é a espessura que vai ficar a minha ganache. E não é muito, tá vendo? Vocês veem que fica uma coisa mais fininha. Mas é uma espessura que fica, né, necessária para que esse bolo fique seguro. Então, a gente tem que ter esse meio termo aí. Não adianta você colocar de menos, querendo economizar, porque o bolo pode rachar. E se você colocar demais, vai ficar uma coisa muito grosseira. Então, testa, faz, e aí você parte o bolo, você come, você vai saber se tá legal, se precisa de mais, se precisa de menos. A mesma coisa é a questão da proporção de recheio. Tem gente que pergunta, quanto de recheio eu coloco no bolo de 15 centímetros? Gente, isso é muito relativo, porque isso vai depender do que você quer, né, vender. Então, tem gente que gosta de fazer aquele bolo com menos recheio, com a camada mais fininha. E aí, já tem gente que gosta de fazer uma coisa mais caprichada, bem recheada. Então, o meu padrão pode ser diferente do teu. E aí, o que é que você tem que fazer? Fazer e testar para ver se fica legal e se é isso que os teus clientes vão gostar. Então, depois que eu fiz a camada com a ganache meio amarga, eu vou vir com essa ganache colorida, que ele vai ser todo verde. Aqui eu usei o verde bandeira, e aí fica um verde mais forte, aquele verde mais fechado. Então, eu vou fazer no bolo todo. Aqui vocês estão vendo que a ganache está um pouco mais molinha também, tá vendo? Então, eu vou fazer algumas camadas, vou levar para a geladeira entre uma e outra, porque aí eu vou agilizando o processo. Mas se ela tiver descansada, se a gente faz, deixa ela descansar bastante, ela fica mais grossa e a gente consegue, às vezes, com uma camadinha, finalizar esse bolo. Então, isso vai depender muito do ponto da ganache, de como que ela tá, da temperatura aí onde você mora. Aqui eu tenho um ar-condicionado na cozinha, então ele segura bastante, né? Seca bem rápido a ganache. Mas, às vezes, quando tá muito calor, não adianta, eu tenho que levar para a geladeira. Então, tudo isso depende muito, não vai ter uma formulazinha mágica.
Tudo é treino, tudo é teste, e aí a gente vai vendo a melhor forma de se trabalhar. Esse bolo ele tem 18 centímetros na base e 13 no topo. Então, fica mais ou menos 4 quilos, né? Eu sempre passo esse peso para o meu cliente, mas ele sempre passa do peso. Ele fica uns 4.300 por aí. Então, é um tamanho ótimo, que ele fica lindo na mesa, mas não vai ficar aquele bolão exagerado e também não vai ficar muito caro, né, para o teu cliente. Então, é um tamanho que eu gosto muito de fazer e que sai bastante. Essa decoração, ela vai ser para formatura de... Não, eu não lembro se é de terceiro ano, ou se é de algum curso, não tinha especificado, mas vai ser para formatura. E aí a cliente pediu um detalhe que ele vai ficar parecendo como se fosse de vidro. Ele fica transparente e esse detalhe eu fiz com papel arroz. Eu não mostrei aqui no vídeo porque eu tinha feito ele no dia anterior, né, para poder secar. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mostrando somente esse detalhe. E aí comenta aqui embaixo se vocês quiserem. No final vocês vão ver como que ficou esse detalhe. Ele, nesse bolo aqui, ele ficou transparente, mas a gente consegue colorir esse detalhe e fazer de qualquer cor. E aí ele vai ficar com o mesmo efeito, parecendo como se fosse um vidro. Fica bem bonito, dá pra gente colocar em bolos de fundo do mar, né? A gente pode simular ali uma água, pode fazer ele tingido de azul e simular a água. A gente pode fazer várias decorações com esse detalhe, porque a gente consegue tingir. Então, qualquer cor a gente consegue tingir ou usar ele na cor natural, que é transparente. Então, ele fica um papel arroz com uma cor, parece vidro mesmo. E aí, nesse bolo dela, eu usei assim, nessa cor natural e ficou lindo. Então, finalizei, montei os bolos, fiz esse detalhe aqui na lateral, só colocando um pouquinho de ganache e fui batendo a espátula para fazer esse desenho. Vou colocar agora os detalhes que eu falei pra vocês, que ele é transparente, então eu peguei um pouquinho de ganache no saco de confeitar e aí eu fui colocando onde que eu ia botar ele, né? Primeiro eu via qual peça que eu ia usar, porque ele seca, né, da forma que ele quer. Então, alguns tá mais reto, tem outros que tá meio curvado, fica bem rústico. Então, eu fui vendo ali qual que se encaixava, e aí eu colocava um pouquinho de ganache, onde ele ia grudar, colocava a pecinha, esperava secar um pouquinho e fui montando no bolo todo. Depois eu vou fazer alguns detalhes dourados, então eu vou pintar tanto essa partezinha que eu fiz aqui na lateral, como esses detalhes transparentes também. Eu vou fazer alguns toques de dourado. Na inspiração que a cliente me mandou, ele era prata. Então, ela só pediu para mudar, né, e fazer dourado. Então, eu vou fazendo assim, bem aleatório. Vou respingando ali um pouquinho de dourado. E, basicamente, o bolo vai estar pronto.
bolinho finalizado, minha gente. Olha que lindo. A cliente que escolheu a decoração, a cor, tudo. E aí ficou assim. Ele é daquele de 4 quilos. Aqui em cima eu coloquei o chapéu de formatura, o diploma. Aqui tem esses detalhes, ó, que parece vidro, né? E é comestível. Todo transparente. E aí coloquei alguns detalhes dourados também, como a cliente pediu. Aqui também tem esse detalhe, ó, com dourado. E ficou assim. Só vou embalar rapidinho. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir também, se inscreve no canal. E comenta aqui se você quer que eu mostre esse detalhe transparente pra vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.